E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje é a nossa quarta aula, tá, do projeto I, aprovação concurso da FUNAI. Pessoal, eu, Greiso, professor Greiso, tô aqui, pessoal, para passar, tá, uma revisão dos principais conteúdos aí para a prova da FUNAI. Pessoal, já fui coordenador da FUNAI, fui servidor da FUNAI, então tô trazendo aí a minha experiência, meu conhecimento sobre o conteúdo programático previsto, né, da FUNAI, do concurso da FUNAI. Tá, pessoal? Então, vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre políticas públicas, tá? Políticas públicas destinadas aos povos indígenas. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre saúde. Beleza, pessoal? Então, bora lá, pessoal? Então, só para recapitular, esse projeto aqui, toda terça-feira, aulas no YouTube, tá? É uma revisão do conteúdo e o conteúdo completo sobre todo esse tema, mais comentários, mais exercícios, tá, pessoal? Tá lá na plataforma do Soma Concurso, beleza, pessoal? Bora lá? Bora pra cima! Tá aí, pessoal, tá? Políticas públicas destinadas aos povos indígenas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre saúde. Tá certo, pessoal? Bora lá? Tá aí minha rede social, o Instagram, professor.greiso. Quem quiser me seguir, tô à disposição, tá? Tirar dúvidas, tô à disposição. Beleza, pessoal? Bora lá, pessoal? Então, pessoal, uma definição aí do que é políticas públicas de saúde, olha só. O conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual e municipal, que se refere à prestação de serviços na área da saúde e que afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, cor, religião ou classe social. Tá aí uma definição da Fundação Oswaldo Cruz, tá, pessoal? Então, pessoal, políticas públicas de saúde, tá? São as ações e programas governamentais, né, que visam melhorar as condições de saúde da população como um todo. Tá? Então isso aí inclui tanto ações de serviço de atendimento como de proteção e promoção da saúde. Então quando eu falo, tá, de políticas públicas de saúde destinadas aos povos indígenas, tá, vocês vão ver ao longo da aula que é uma política pública de saúde diferenciada, tá? De modo que se atenda, adeque ao modo de viver, à cultura indígena. Certo, pessoal? Então, bora lá? Então tá aí, pessoal. Olha só. A legislação brasileira garante que os povos indígenas tenham acesso e sejam amparados pelo Sistema Único de Saúde, tá? O SUS. Então tá aí, pessoal. A legislação brasileira garante que os indígenas têm que ter acesso, tá? E sejam amparados pelo SUS, tá? A atenção à saúde dos povos indígenas deve ser diferenciada, tá? Conforme está estabelecido pela legislação que criou o SACI-SUS, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, tá? E também a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Olha o que fala o decreto 3.156 de 99. A atenção à saúde indígena, olha só, primeiro artigo. Pessoal, esse decreto, ele dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas no âmbito do SUS, tá? Então, olha só o que fala Olha o que fala o primeiro artigo. A atenção à saúde indígena é dever da União, tá? E será prestada de acordo com a Constituição e com a Lei 8.080 de 90, objetivando a universalidade, a integralidade e a equanimidade do serviço de saúde. Parágrafo único.
As ações e serviços de saúde prestados aos índios pela União não prejudicam as desenvolvidas pelos municípios e estados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Tá, pessoal? Então, aqui o decreto 3.156 de 99 fala que a atenção à saúde indígena é dever da União, tá? Só que os estados e os municípios também podem prestar, tá? Então as ações da União não prejudicam as ações desenvolvidas pelos municípios e estados no âmbito do SUS, tá? Tá certo, pessoal? Então, bora lá. Então, uma questão importante aqui, que a atenção à saúde dos povos indígenas deve ser diferenciada. Por que diferenciada, pessoal? Porque o mesmo programa, a mesma ação de política pública de saúde destinada aos não indígenas, muitas vezes não se aplicam aos povos indígenas. Porque os povos indígenas já têm suas crenças, a sua medicina tradicional, tá? Então tem todo já um arcabouço aí de saúde. Então a ideia é que essa política pública de saúde do governo aplicada aos povos indígenas sejam adequadas ao seu modo de viver, tá? Então tem que ser uma política pública diferenciada, tá? Não é o mesmo modelo para os não indígenas se aplicar aos indígenas. Beleza, pessoal? A gente vai ver isso bastante ao longo dos slides. Bora lá? Pessoal, contando um pouco aí o contexto da como se deu a política pública de saúde aos povos indígenas, olha só. O primeiro serviço de proteção aos povos indígenas no Brasil, tá? Isso no âmbito do governo federal foi o Serviço de Proteção aos Índios, tá? Então, o primeiro serviço de proteção aos povos indígenas no Brasil, tá? Isso em âmbito do governo federal, foi o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, tá? Com ações voltadas para o saneamento e saúde. E o SPI, pessoal, desenvolveu essas ações entre 1910, na época de Marechal Rondon, até 1967. E o SPI, pessoal, foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, né, que hoje é a FUNAI. Tá? Então, o SPI que deu origem à FUNAI. Tá? Então, a FUNAI foi criada em 1967. Tá? Então, pessoal, com a criação da FUNAI, tá? Essas ações de saúde voltadas aos indígenas, tá? Foi desenvolvida pela FUNAI. E ela desenvolveu essa política de 1967 a 1999. Tá? Então, nesse período, pessoal, até 1999, a FUNAI passou a desenvolver as ações voltadas para a saúde indígena. Tá? Então, pessoal, em 19 de setembro de 1990, tá, foi publicada aí a criação do SUS. Tá? Só que, pessoal, a atenção aos povos indígenas não estava incluído nessa lei, tá? Isso só ocorreu, pessoal, a inclusão dos povos indígenas no SUS só ocorreu em 1999, que incluía o subsistema de atenção à saúde indígena na lei do SUS, tá? Então, a lei que criou o SUS não era destinada aos povos indígenas. E isso só ocorreu em 1999, com a Lei 9.836, quando foi incluído o subsistema de atenção à saúde indígena. Tá? Então, pessoal,
Já esse decreto, né, o 3.156 de 99, regulamentou as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas no âmbito do SUS. Então, pessoal, ali, tá? Já ali no início dos anos 2000, os indígenas foram incluídos, tá, no sistema do SUS, tá? Então, a partir de 99, os indígenas, a política pública de atenção à saúde aos povos indígenas, tá? A política pública de saúde aos povos indígenas foi incluído no SUS, tá? Pessoal, nesse período, tá, em 1999, a atenção à saúde indígena passou da FUNAI para a FUNASA, tá? Então, pessoal, em 99, os serviços de atenção à saúde indígena deixaram de ser prestados pela FUNAI e passaram a ser ofertados pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. E, pessoal, essa prestação ocorreu até 2010, tá? Pessoal, no começo de 2002, tá? Foi publicado, tá, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que também foi coordenada aí pela FUNASA. Uma coisa interessante, pessoal, a FUNASA vinculada ao Ministério da Saúde. Então, a atenção à saúde indígena passou, tá, da FUNAI, que era vinculada a o outro ministério, para a FUNASA, que agora é vinculada ao Ministério da Saúde, tá? Então, pessoal, em 2010, tá? A atenção à saúde indígena passou da FUNASA diretamente para o Ministério da Saúde. E, no mesmo ano, em 2010, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Tá? Então, a SESAI, pessoal, hoje, tá aí um órgão que até hoje é responsável pela atenção à saúde indígena, tá? Atenção à saúde indígena diretamente nas terras indígenas, beleza? Então, pessoal, contando um pouco esse contexto aí, então, em 2010, tá? Então, SPI, tá? Começou aí lá em 1910, de 1910 a 1967, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, era responsável pela atenção à saúde indígena, tá? Então, em 1967 até 1999, responsável ficou a FUNAI, e de 1999 a 2010, a FUNASA. E de 2010 até hoje, o responsável é a SESAI, que é uma secretaria especial vinculada aí ao Ministério da Saúde. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouco mais aí sobre a SESAI. Bora lá, pessoal? Bora voltar aqui pro slide. Então, pessoal, desde 2010, olha só, desde 2010, a SESAI é a responsável pelo atendimento de indígenas nas terras indígenas, tá? Então, pessoal, né, desde 2010, quando a SESAI foi criada enquanto uma secretaria especial do Ministério da Saúde, tá? Ela se manteve nesse mesmo status nas demais gestões do governo, né, de diversos governos, e é a responsável pelo atendimento de indígenas nas terras indígenas, tá? Então é a SESAI que presta a atenção básica de saúde aos indígenas nas próprias terras indígenas, tá? Além dos serviços básicos de saúde prestados para os povos indígenas, tá? Que já mantém contato com outras sociedades não indígenas, a SESAI, pessoal, ela também é responsável pelo atendimento a indígenas isolados e de recente contato, tá? Então mostra aí
o trabalho que é realizado pela CESAI. Então a CESAI ela presta atenção à saúde indígena nas próprias terras indígenas, ou seja, nos locais em que os indígenas vivem, tá? Então é uma forma, pessoal, de universalização do sistema do SUS, Sistema Único de Saúde, que é prestar atenção básica de saúde aos indígenas nas próprias terras indígenas. Então é uma forma de que os indígenas não precisam se deslocar para atenção básica de saúde. Tá? Então a CESAI aí presta essa atenção nas próprias terras indígenas. Então também a CESAI ela presta esse serviço também aos indígenas isolados e de recente contato. Tá? Então aí tem nesse caso em específico, tá? Tem uma portaria aí conjunta com a FUNAI para definir quais são os procedimentos adequados para esse tipo de atendimento de saúde, tá, aos indígenas isolados e de recente contato. Beleza, pessoal? Bora lá? Então, pessoal, o SUS é o sistema que reúne o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, tá? E a gestão do Sistema Único de Saúde é tripartite, ou seja, é realizada pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, tá? Então, pessoal, vocês vão ver nos próximos slides que a atenção básica de saúde é prestada pela União nas próprias terras indígenas. E quem presta é a CESAI, que é uma secretaria especial vinculada ao Ministério da Saúde. Quando os indígenas precisarem de uma atenção de saúde mais específica, tá? Mais elaborada, que exige um atendimento mais especializado, daí isso já parte para os municípios e estados, tá? Então a atenção básica de saúde, que é prestada diretamente nas terras indígenas, é de responsabilidade da União, que é feita pela CESAI, tá certo, pessoal? Bora lá. Olha só, competências da União na área de saúde. Tá? Pessoal, na União, a direção do Sistema Único de Saúde é exercida pelo Ministério da Saúde, tá? Então, quem direciona, quem coordena o SUS em âmbito federal é o Ministério da Saúde. Olha só aqui o que diz o artigo 1º do Decreto 11.358 de 2023. O Ministério da Saúde, órgão da Administração Pública Federal direta, tem como áreas de competência os seguintes assuntos: saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e a dos índios. Então, pessoal, o decreto aí, tá, deste ano aí que instituiu o Ministério da Saúde, ele mostra aí que é competência do Ministério da Saúde, tá? Os assuntos de saúde aos povos indígenas, tá? Então, tá aí, em âmbito federal, tá? A saúde indígena é de competência do Ministério da Saúde, tá certo? Pessoal, a Lei 8.080 de 1990, que estabeleceu o funcionamento do SUS, ele dispõe sobre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, SACI-SUS, tá? Esse subsistema, pessoal, tem por finalidade realizar ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, tá? Então, pessoal, o SUS, né, está vinculado aí ao SUS, o SACI-SUS, que tem a finalidade de realizar ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas. Bora ler, pessoal, aqui sobre o SACI-SUS. SACI-SUS.
Olha só, esse pessoal, esses artigos que nós vamos ler aqui, tá? É o decreto 8.080 de 90, né, que estabeleceu o funcionamento do SUS. E ele tem um capítulo, pessoal, o capítulo 5º, que ele fala especificamente sobre o subsistema de atenção à saúde indígena, o SASSI-SUS. Então vamos ler o capítulo 5º, que fala aí do subsistema de atenção à saúde indígena, o SASSI-SUS. Tá certo? Olha só, pessoal. Vamos ler aqui o capítulo 5º. Olha só o artigo 19A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletivo ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta lei. Bora lá. Artigo 19B. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Olha só. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, criado e definido por esta lei e pela lei número 8.142 de 90, com o qual funcionará em perfeita integração, tá? Então, pessoal, aqui, o artigo 19b, ele institui o SASSI-SUS, que é um componente do SUS e deve aí funcionar em perfeita integração com o SUS, tá certo? Olha o que fala o artigo 19c. Caberá à União, olha só, caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, pessoal, é competência da União, com seus próprios recursos, né, financiar o SASSI-SUS, tá certo? Então, aí é uma competência, tá? Cabe à União, com seus recursos, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena, pessoal, que está vinculado ao SUS. Beleza? Bora lá. Ó, 19D, artigo 19D. O SUS promoverá a articulação do subsistema. Ó, o SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Tá? Então, quando ele fala o SUS promoverá a articulação do subsistema com os órgãos responsáveis pela política indígena no país, está falando que o SUS, né, promoverá a articulação do subsistema com a CESAI, com a FUNAI, tá? Então, o SUS aí promoverá a articulação do SASSI-SUS com os órgãos responsáveis pela política indigenista no Brasil, tá? O artigo 19e. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execuções das ações. Então, pessoal, caberá à União, tá, com seus próprios recursos, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena, mas também aos estados, municípios, instituições governamentais e não governamentais, eles podem atuar também complementarmente, tá, no custeio das ações de saúde aos povos indígenas, tá? Então, não é exclusividade da União, tá? Os outros entes aí podem atuar de forma complementarmente. Tá certo, pessoal? Bora lá. Olha o que fala o parágrafo 1º. A União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Olha só, pessoal, eu disse lá que é competência da União a atenção básica de saúde aos indígenas nas
terras indígenas. Então, essa atenção à saúde é uma atenção básica, tá? Que é uma prestação de serviço de saúde básica, tá? Que é competência da União financiar, custear esse sistema aí. Só que quando há necessidade de uma atenção secundária e terciária fora das terras indígenas, tá? Quando o indígena precisar de uma atenção mais elaborada, mais específica, que requer procedimentos mais elaborados, tá? Então, quando for essa atenção secundária e terciária, daí já cabe aos municípios e aos estados. Então, a União instituirá, olha só o que fala no parágrafo 1º, que a União instituirá mecanismo de financiar os estados, municípios, para que eles tenham condições de prestar esse serviço de atenção secundária e terciária aos indígenas fora das terras indígenas. Tá certo? Então, pessoal, fora das terras indígenas, quem presta atenção secundária, terciária, são os estados e os municípios, e a União, tá, deverá instituir mecanismo de financiamento, beleza? Parágrafo 2º. Em situações emergenciais e de calamidade pública, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas de 6 e ao subsistema de atenção à saúde indígena. Então, numa situação de calamidade, por exemplo, Covid, né, a União deverá fazer aportes adicionais de recursos, tá? Que não estavam previstos, tá? Então, em situações emergenciais, de calamidade pública, tá? Só a gente vai falar um pouco mais para frente o que é os DIS-6, tá? Distritos Sanitários Especiais Indígenas, tá? Ó. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Tá? Então a ideia é que os indígenas tenham tenha a atenção básica, a atenção de saúde dos não indígenas também se aplicar aos não indígenas, tá? Só que de uma forma diferenciada, tá? Olha o que fala o artigo 19F. Deve-se obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas. Pessoal, isso é muito importante, ó. 19F, artigo. Deve-se obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Então, pessoal, aqui o artigo é bem claro. Essa política pública de saúde aos povos indígenas, ela deve se adequar à realidade local, tá? E outra coisa importante, o único projeto, o único modelo de atenção à saúde indígena não se aplica a todos os povos indígenas. Tem que ser diferenciado conforme a realidade local, tá? Então, os povos indígenas do Sul têm uma realidade diferente dos povos indígenas do Nordeste, que tem uma realidade diferente dos povos indígenas da Amazônia, tá? Então, a política pública tem que ser adequada à realidade local, tá? E tem que ser específica para cada cultura, tá? Então, é uma política pública diferenciada, tá? E uma outra questão muito importante que essa política pública de saúde, ela tem que estar em consonância, tá? Com aspectos
saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Porque, pessoal, não há uma política pública de saúde destinada aos povos indígenas isolada. Tá? A política pública de saúde para os povos indígenas, essa política pública só vai ser eficiente se os indígenas tiverem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tiver direito às suas terras, tá? Tiver habitação, enfim, nutrição. Então, pessoal, a política pública de saúde ela tem que ser integrada com vários outros direitos aos povos indígenas, porque não há uma política pública de saúde adequada se os indígenas não têm um direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não têm habitação, não têm direito às suas terras, tá? Então, bora ler aqui o que fala o artigo 19. Olha só. Deve-se obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas, e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena deve se pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Tá? Então, essa política pública de atenção à saúde indígena só vai ser eficiente se também contemplar todos esses aspectos. Tá certo? Pessoal, artigo 19G. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tá? Então, uma característica do SACI-SUS, pessoal, do subsistema de atenção à saúde indígena, ele deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tá? Isso aí, pessoal, é até cobrado em concursos, beleza? Ó, o subsistema de que trata o caput desse artigo, tá? O SACI-SUS, terá como base os distritos sanitários especiais indígenas, de 6. Tá? Então, a base do subsistema, pessoal, do SACI-SUS são os distritos sanitários especiais indígenas, de 6, tá? Parágrafo 1º-A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos no subsistema público de saúde. Parágrafo 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Tá? Segundo, o SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Olha só. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Então, pessoal, o que está falando esse parágrafo é que a referência do subsistema de atenção à saúde indígena é o SUS, tá? E é a base, a referência do subsistema de atenção à saúde indígena é o SUS, e o SUS ele vai ter que passar por adaptações nos locais em que há populações indígenas, beleza? Então, o subsistema de atenção à saúde indígena ele deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
Regionalizado por quê? Porque tem que atender à realidade local dos povos indígenas. Então, pessoal, SUS é a referência para o subsistema de atenção à saúde indígena e o SUS tem que ser adaptado aí à realidade dos povos indígenas para atender de forma adequada os povos indígenas. Beleza, pessoal? Bora lá? Terceiro, as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Então, pessoal, o que eu disse lá no início da aula, então, é garantido aos indígenas, tá, acesso ao SUS, o amparo ao SUS, tá, tanto em nível local, regional, nacional e atenção básica, primária, secundária e de terciária, tá, pessoal? Então, o SUS abarca aí a atenção à saúde indígena em todos os níveis, beleza? Artigo 19H. As populações indígenas terão direito à participação dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Então, pessoal, é aquela ideia até que a gente falou lá na Convenção 69 da OIT. Todas as políticas públicas, todas as ações, projetos, normas administrativas, legislativas que impactarem a vida dos povos indígenas, eles têm que fazer parte, eles têm que ser inseridos no processo, tá? Eles têm que fazer parte aí desse processo de decisão, tá? Então os indígenas têm que ser ouvidos, têm que fazer parte. Então esse artigo aqui 19H traz essa ideia aí, já no contexto aí do que dita a Convenção 69, beleza? Pessoal, olha só, competências, ainda falando sobre as competências da União na área de saúde, o Ministério da Saúde tem a seguinte estrutura organizacional: Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, tá? Então, bora falar um pouco sobre a SESAI. Pessoal, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, é a área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas em todo o processo de gestão do subsistema de atenção à saúde indígena, o SACI-SUS, tá? Que se dá no âmbito do SUS, em todo o território nacional. Tá? Então, pessoal, Secretaria Especial de Saúde Indígena é responsável por coordenar a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e gerir o subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Então, pessoal, a principal missão da SESAI, tá, está relacionada à gestão da saúde indígena no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo a realidade local, tá? E, pessoal, essa atenção é feita com base nos DSEI, Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que a gente vai falar logo em seguida. Próximo slide, olha só. Aqui, pessoal, nós temos um mapa dos DSEIs. Percebam, pessoal, que os DSEIs, eles não são... Os limites dos DSEIs não respeitam os limites municipais e nem estaduais, tá? Por quê? Porque os DSEI, pessoal, eles são divididos aí conforme o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada DSEI. Então, pessoal, qual é a ideia? Os DSEIs, Distritos Sanitários Especiais Indígenas, eles são divididos aí, o seu limite territorial é conforme
o perfil epidemiológico, tá? E as condições sanitárias da população indígena que vive naquele território, tá? Então, os DICEI, os limites, não respeitam os limites municipais nem estaduais, tá? Então, é conforme a realidade dos povos indígenas da localidade. Então, olha só. Então, nós temos aqui, pessoal, a política pública de saúde aí são divididas em 34 DICEIs. Pessoal, olha só, esse mapa aqui mostra a divisão dos DICEIs, beleza, pessoal? E os DICEIs, como eu já disse, eles são estrategicamente divididos conforme critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas. Então, como eu já disse, né, não obedece os limites dos estados nem dos municípios, tá? E a estrutura do DICEIs conta com unidades básicas de saúde indígena, polos base e as casas de saúde indígena, CASAI, tá? Então, pessoal, essa é a forma, pessoal, como eu disse lá quando eu disse sobre o SACISUS, tem que ser um sistema de saúde indígena regionalizado. Então, foi criado os DICEIs, tá? Então, cada DICEI, né, ele tenta aí separar o perfil epidemiológico e sanitário dos povos indígenas daquela região. Então, é uma forma aí de regionalizar, tá, a saúde que vai ser aplicada naquele DICEI. Então, o DICEI, um determinado DICEI vai ter uma política pública diferenciada porque é uma saúde que tem que se adequar à realidade de cada local. Então, foi criado os DICEIs, tá? Então, para tentar homogeneizar, tá, dentro daquele DICEI o perfil epidemiológico e sanitário dos povos indígenas, tá? Então, é uma política aí uma política diferenciada de atenção à saúde indígena, tá? Então, pessoal, os DICEIs, tá, é a unidade gestora descentralizada do SACISUS, tá? Então, pessoal, quem vai gerir o SACISUS é a CESAI. Só que aí, cada DICEI vai gerir o SACISUS de forma descentralizada. Então cada DICEI, tá, é a unidade gestora descentralizada do subsistema de atenção à saúde indígena, beleza? Pessoal, os DICEIs, tá, trata-se de um modelo de organização de serviços orientado para um espaço étnico-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, tá? Que contempla um conjunto de atividades técnicas visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde. Tá? Entre os principais critérios de definição territorial dos DICEIs estão as relações sociais entre diferentes povos indígenas, a distribuição tradicional desses povos, que se diferencia por vezes dos limites geográficos estabelecidos de estados e municípios. Tá? Então a ideia é que o DICEI tenta buscar territórios homogêneos aí para aplicar a política pública de saúde. Tá? Então, a divisão territorial do DICEI, tá, está relacionada às relações sociais entre diferentes povos indígenas, distribuição tradicional desses povos, perfil epidemiológico, sanitário dos povos indígenas. Tá? Pessoal, aqui nós temos a estrutura, tá? Um modelo aí, tá? Da estrutura de atendimento nos DICEIs. Então, pessoal, aqui é a estrutura de atendimento nos DICEIs. Tá? Então, pessoal, os DICEIs, né, conta com unidade básica de saúde, conta com os polos base, as casais, tá? E sempre tendo o SUS, pessoal, como referência. Tá? Então, pessoal, os DICEIs contam aí com
as unidades básicas de saúde indígena, os polos base, as casais e tendo como referência o SUS, beleza? Então, pessoal, olha só, olha esse desenho aí. A rede de serviços tem como base de organização serviço de saúde nas aldeias. Então, pessoal, a ideia é que se preste esse serviço de saúde nas próprias aldeias, nas próprias terras indígenas, tá? E esse serviço de saúde indígena aos povos indígenas é realizado, tá, pelos agentes indígenas de saúde, tá, que realizam essas atividades, tá, nas unidades básicas de saúde indígena. Olha só, pessoal, que interessante aí. Quem presta o serviço básico de saúde são os agentes indígenas de saúde que faz esse serviço, pessoal, nas unidades básicas de saúde indígena, que são unidades, pessoal, que estão nas aldeias, ou seja, é um serviço aí que é aplicado aos indígenas nas próprias aldeias, tá? Então, pessoal, os profissionais de saúde, os médicos, tá? Eles fazem trabalho itinerante nas aldeias, tá? E então, pessoal, o trabalho de atenção básica, tá? Então, o trabalho de atenção básica fica sob responsabilidade, na maior parte do tempo, dos agentes indígenas de saúde. Então, pessoal, os agentes indígenas de saúde, tá? Que prestam serviços básicos de saúde nas próprias aldeias, e o que eles fazem? Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento das crianças, acompanhamento das gestantes, atendimento de doenças frequentes, como infecção respiratória, diarreia, malária, acompanhamento dos pacientes crônicos, os primeiros socorros, tá? Acompanhamento de vacinação. Então, pessoal, olha só. Os agentes indígenas de saúde são os próprios indígenas da comunidade, tá? Que recebem essa instrução, essa função de prestar a atenção básica, tá? Dos indígenas nas próprias aldeias. Tá? Então, eles prestam esse serviço básicos, como acompanhamento do crescimento das crianças, desenvolvimento das crianças, primeiros socorros, acompanhamento da gestante. Então, esses serviços básicos e rotineiros de saúde é realizado pelos próprios agentes indígenas de saúde, tá? E que faz esse serviço nas unidades básicas de saúde indígena, que são unidades básicas, tá? Que são construídas nas próprias aldeias, tá? Pessoal, falando dos polos base, pessoal, os polos base se constituem a primeira referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias. Então, olha só, as demandas que superam a capacidade de resolução no nível dos polos base são direcionadas para uma rede já pactuada previamente. Tá? Que é um serviço especializado que é executado pelo próprio município ou pelo próprio estado, tá? Que é quando há necessidade, pessoal, de um serviço mais especializado, tá? Pessoal, falando das CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, pessoal, são locais de recepção e apoio aos indígenas que vêm das aldeias ou polos base, tá? Então, as casais, pessoal, ficam localizadas em municípios aí, tá? Que visam facilitar o acesso dos indígenas a um atendimento secundário ou terciário nas grandes cidades. Então, olha só, pessoal, como funciona o DICEI, tá? Então, o DICEI é composto pelas unidades básicas de saúde, que estão localizadas nas próprias aldeias, e quem executa a atenção básica de saúde são os agentes indígenas de saúde, que são indígenas, tá? Que têm um conhecimento ali de saúde, de prestar essa atenção básica aos indígenas, que faz os atendimentos básicos de saúde. Então, a primeira referência
para os agentes de indígena de saúde são os polos base, tá? Então, sempre essa estrutura tendo como SUS como referência. Então, quando os indígenas precisarem de um serviço mais especializado, secundário ou terciário, quando eles precisam de uma atenção de saúde num serviço especializado, quem é responsável são os municípios e os estados. E as casais, pessoal, são estruturas para dar suporte, base para os indígenas se hospedarem, ter como base um local para eles ficarem quando eles precisarem dessa atenção à saúde. Tá? Então, o indígena está internado no hospital e um acompanhante dele tem as casais como base, como referência, ou então como o indígena precisa fazer exames na cidade, a casai fica como um suporte, uma estrutura para ele ter onde ficar, tá certo? Então essa é a estrutura do DICEI, beleza, pessoal? Então, pessoal, em sua atuação, a CESAI, pessoal, leva em consideração a diversidade das medicinas tradicionais indígenas. Então, pessoal, é uma política pública diferenciada, tá? Então, a CESAI, pessoal, então ela tem que levar em consideração a diversidade das medicinas tradicionais indígenas, articulando as estratégias do Sistema Oficial de Saúde e dos saberes e práticas indígenas, e garantindo que sejam elaborados no âmbito local, a partir do diálogo intercultural estabelecido com os diferentes sujeitos e comunidades indígenas, de modo a contemplar suas especificidades. Então, pessoal, é uma política pública diferenciada que aplica o sistema oficial de saúde e também os saberes indígenas, tá? É uma valorização da cultura indígena, é uma valorização dos saberes indígenas que é milenar, tá? Que os indígenas já têm a sua estrutura de saúde, seus conhecimentos, então essa política pública tem que respeitar e abarcar também esses saberes, tá, pessoal? Então, pessoal, a CESAI para atendimento de atenção à saúde básica, de novo, a CESAI, pessoal, presta, olha só, eu já falei isso anteriormente. Então, pessoal, a CESAI, ela presta atenção à saúde básica no âmbito das terras indígenas. Então, pessoal, é o governo federal, aí, por meio da CESAI, que é responsável de prestar atendimento de saúde aos indígenas nas próprias terras indígenas. Então, é uma universalização do SUS. Tá? Então, serviços básicos de saúde, os indígenas não precisam mais se deslocar. Os indígenas têm esse atendimento nos próprios locais que eles vivem, nas próprias terras indígenas. Tá? E quem é responsável por isso é o governo federal e quem executa aí é a CESAI, tá certo, pessoal? Então, a CESAI, ela presta atendimento de atenção à saúde básica no âmbito das terras indígenas, tá? Pessoal, quando é necessário um atendimento de média e alta complexidade, tá? Esses serviços são realizados em parceria com a rede de serviços do SUS no âmbito dos estados e municípios, tá? Então, atenção básica, CESAI, média e alta complexidade é realizada no âmbito dos municípios e estados, tá? Então, pessoal, em resumo, né? Podemos dizer que a atenção à saúde básica é a prestação de serviços de atendimentos clínicos e de serviço de saneamento, em que é necessário pouco ou nenhum empenho da tecnologia para execução nas terras indígenas. Então, esses atendimentos clínicos e de serviço de saneamento, tá? Que não requer equipamentos elaborados, isso é executado nas próprias terras indígenas, tá? Então, serviços de média e alta complexidade, tá? Que é necessário alta tecnologia, instrumentos aí, devem ser prestados em parceria com os estados e municípios,
tá? Isso tudo dentro do âmbito do SUS, tá, pessoal? Então, pessoal, para finalizar aí a aula teórica, olha só. A organização da rede de serviço do SUS aos povos indígenas. Então, pessoal, a SESAI, tá? Secretaria Especial vinculada ao Ministério da Saúde, ela tem como responsabilidade a rede de serviço de atenção básica e saneamento nas terras indígenas, tá? Então, o serviço básico de saúde realizado nas próprias terras indígenas é responsabilidade da SESAI. Já os municípios, pessoal, têm a atenção básica dos municípios sob sua jurisdição, tá? Então, o município e o estado, tá? Eles prestam o serviço complementar, tá? Então, complementariedade da atenção básica, vigilância em saúde e promoção em saúde, tá? Já o estado e o município, eles prestam serviço de média e alta complexidade, tá? Então, baixa complexidade, tá? Serviço realizado nas próprias terras indígenas, SESAI. Média e alta complexidade, estados e municípios. Beleza, pessoal? Pessoal, finalizo aqui essa parte teórica. Então, bora ver algumas questões, pessoal, para ver como que esse tema é abordado nos concursos. Bora lá, pessoal, bora para a nossa primeira questão. Banca Sebrasp, pessoal, de 2018. Bora lá. Julgue o item subsequente relativo à promoção da saúde e intervenções educativas na saúde indígena e nas comunidades, bem como seus marcos ideológicos e legais. Bora lá. A atenção à saúde dos povos indígenas está organizada na forma de 34 distritos sanitários especiais indígenas, devendo ser realizado na aldeia por intermédio dos agentes indígenas de saúde e nos postos de saúde pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a questão está correta, tá? Então, olha só. A atenção à saúde dos povos indígenas está organizada, sim, em 34 de 6, tá? E que é um serviço, a prestação de serviços nas próprias aldeias, e quem presta esses serviços básicos é os agentes indígenas de saúde, correto? E nos postos de saúde pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena, que é uma equipe itinerante, tá? Então, pessoal, essa questão está correta, beleza? Bora lá, questão de 2018, Quadrix. Com relação ao referencial legal de políticas públicas e às ações nutricionais, julgue o item que se segue. Deve-se obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que deve se pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Pessoal, esse item está correto, pessoal. Inclusive, esse item aqui é a íntegra do parágrafo do artigo, eu não recordo exatamente qual, mas é o 19, né? Que é exatamente esse é o texto do artigo, que fala assim que a saúde tem que ser conforme a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas, tá? E deve ser uma abordagem diferenciada e global, tá? E contemplando todos esses aspectos, porque não há saúde indígena eficiente se não
levar em consideração o saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional, tá? Então esse item está correto, tá certo, pessoal? Bora lá. 2018, Banca Sebrasp. Acerca da atenção básica em saúde indígena, julgue o seguinte item. Os agentes indígenas de saúde, alicerces do modelo assistencial proposto pela Política Nacional de Saúde Indígena, constituem o elo fundamental entre o conhecimento tradicional e o sistema oficial de saúde com vistas à comunicação intercultural. Pessoal, correto. Olha só, pessoal, os agentes indígenas de saúde, tá, são indígenas que prestam esse serviço básico de saúde nas aldeias, tá? Então, os indígenas, eles de fato, pessoal, esses agentes, eles são o elo, tá, entre o conhecimento tradicional e o sistema oficial. Por quê? Porque são indígenas e eles passaram por treinamento, eles são profissionais que têm conhecimento e amplo conhecimento em questões de saúde, tá? Eles são altamente treinados, estudaram para isso, então eles têm esse arcabouço do sistema oficial e também tem o conhecimento tradicional, tá? Então, pessoal, a política pública de saúde, tá? Ela deve levar em consideração os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Então, os agentes indígenas é um elo muito importante do conhecimento tradicional e do sistema oficial. Então, essa questão está correta, tá? Bora lá. Banca Indecan 2017. Considerando a organização do serviço de saúde indígena e sabendo que a equipe de saúde é formada por médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas de saúde, além de contar com a participação de outros profissionais, e que a atenção básica é realizada por intermédio dos agentes indígenas de saúde, a instância que é a primeira referência para esses profissionais são, pessoal, os polos base, tá? Os polos base, pessoal, se constituem na primeira referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias, tá? Então, item correto é o item A, tá? Bora lá, 2019, a questão. Sobre o subsistema de atenção à saúde indígena, descrito pela Lei 8.080 de 90, responda verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que traz a sequência correta. Eu eliminei isso aqui para ter mais espaço para a letra ficar maior, tá? Bora lá. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados de acordo com suas necessidades básicas. Segundo, caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Terceiro, as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. E aí, pessoal, qual está correta e qual está errada? Pessoal, a primeira é falsa. Por quê, pessoal? Olha só que o artigo 19G, parágrafo 3º, fala o seguinte. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, tá? Em âmbito local, regional e de centros especializados de acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde, tá? Então, pessoal, quando ele fala de acordo com as suas necessidades básicas, não. É com a atenção primária, secundária e terciária à saúde, tá? Então, esse é um item bem questionável, mas ele foi dado como falso, tá? Pessoal,
o segundo está correto, tá? O artigo 19C fala o seguinte: caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, é um item verdadeiro. O terceiro, pessoal, também é verdadeiro. Ele está lá no artigo 19H, que fala: as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso, tá? Então, somente o primeiro está falso. Pessoal, a questão, na verdade, cobrou a íntegra dos artigos, tá? Então, esse primeiro ficou falso, por quê? Não é de acordo com as suas necessidades básicas, mas sim compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde, tá certo? Bora lá, pessoal. A banca Quadrix, 2019. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Sendo assim, julgue o item conforme a Lei 8.080 de 1990. Bora lá. As ações e o serviço de saúde incluem a atenção à saúde indígena, sendo obrigatório levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, educação sanitária e integração institucional. Pessoal, certo ou errado? Pessoal, correto, tá? Então, inclusive, é outro item de outro concurso, tá, pessoal? Então, é correto. A atenção à saúde indígena, tá, deve levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas. Deve ser diferenciada e global e contemplar outros direitos, tá? Saneamento básico, educação sanitária e integração institucional. Beleza? Bora lá, pessoal. Banca Sebrasp. Acerca da atenção básica em saúde indígena, julgue o seguinte item: o reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, a consideração e respeito a seus sistemas tradicionais de saúde são imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde e para a elaboração de propostas adequadas ao contexto local de prevenção, promoção e educação para a saúde. E aí, pessoal, correto, né? De fato, essa política pública de saúde aos povos indígenas, pessoal, tem que levar em consideração a diversidade social e cultural dos povos indígenas, respeito aos sistemas tradicionais de saúde indígena, tá? Então, esse item está correto, beleza, pessoal? Bora lá, Banca Sebrasp. No que diz respeito à política de saúde e ao Sistema Único de Saúde, o SUS, julgue o item subsecutivo. Por ser um componente do SUS, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena tem natureza centralizada e deve concentrar a maior parte das ações em centros de atenção terciária à saúde. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, é errado, tá? De fato, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é um componente do SUS, correto? Ele não tem natureza centralizada, ele é descentralizado, pessoal. E ele também erra quando fala que deve concentrar a maior parte das ações em centros de atenção terciária à saúde. Não, pessoal. Deve se concentrar, pessoal, na atenção básica, tá? Nas próprias aldeias. E o item está errado quando ele fala que deve ser centralizado. Não, pessoal, é descentralizada, tá? Beleza, pessoal? Bora lá. Então é isso, pessoal. Finalizo aqui, pessoal, mais essa aula de revisão. Beleza, pessoal? Então, tá aqui essa revisão sobre política pública de atenção aos povos indígenas. Beleza, pessoal? Então, todo o conteúdo
mais questões, mais comentários, está na plataforma do Soma, Soma Concurso. Pessoal, muito obrigado e vamos para cima, pessoal. Projeto Aprovação Concurso FUNAI. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.